A Rede Manchete teria 40 anos em 2023. Ela foi inovadora em vários quesitos e deixou muita saudade. No vídeo de hoje, você vai ver como um empresário que não queria fazer TV construiu a emissora que é a mais querida de quem passou pelos anos 80 e 90. Muito bom estar com você. Olá, bem-vindo à LTV, eu sou o Léo Cordeiro. Se você está chegando agora, estou aqui toda semana com vídeos novos às terças e sextas-feiras. E se você é assinante Plus, aos domingos também. Inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações. Isso vale para você que já é inscrito, ative o sininho. E me acompanhe também no blog Leonel Online, além do Instagram. Tem o meu perfil e o perfil do canal. Os links eu deixo sempre na caixa de descrição aqui embaixo. É só clicar que você vai direto para lá. O jornalista Adolfo Bloch era ucraniano naturalizado brasileiro e tinha como paixão o conglomerado de comunicação que levava o seu nome, Bloch, na qual já possuía revistas e rádios. Quando o governo cassou a concessão da TV Tupi, abriu concorrência para duas novas emissoras que ocupariam as faixas da Tupi, Excelsior e Continental, que também já não existiam mais. A revista Manchete, principal produto da editora Bloch, tinha uma tiragem de 200 mil revistas por semana e não fazia muito tempo que estava dando lucros. Então, Adolfo não tinha nenhum interesse pela TV. Mas os seus sobrinhos, eles acreditavam que uma emissora seria uma grande ferramenta para a empresa. Talvez tivessem se espelhado na Globo, porque com uma TV em mãos, Roberto Marinho se tornou imbatível, construiu o império da comunicação no país. Ele começou com um jornal que nem era tão conhecido, nem fazia tanto sucesso assim quando ganhou a concessão da Globo. Assim, junto com a Bloch, o grupo Silvio Santos e a editora Abril disputavam as concessões e Adolfo tinha a simpatia dos militares. Ou melhor, eles preferiam as suas publicações que faziam uma espécie de propaganda dos feitos do governo, do que as publicações da Abril. E o Oscar Siegelman, ou Siegelman, algo assim, sobrinho de Adolfo Bloch, era amigo do general Otávio Medeiros do Serviço Nacional de Informações. Então os milicos acabaram dando uma mãozinha na decisão do presidente de para quem ia dar o direito de utilizar as ondas eletromagnéticas com transmissões televisivas. Eu fiz um vídeo explicando como funcionam as transmissões das emissoras de TV. Depois desse vídeo você pode ir lá ver também. Desses 3 canais que foram fechados, eram 9 emissoras, das quais 4 delas ficaram com Silvio Santos e 5 com Adolfo Bloch. Tinha uma no Rio de Janeiro, outra em São Paulo, outra em Belo Horizonte, outra em Fortaleza e outra em Recife. Inclusive, elas são representadas pela logo, as bolinhas que se conectam e formam a letra M. No entanto, a Manchete cresceu e teve mais de 70 emissoras durante a sua existência, entre canais próprios e afiliadas. Entre equipamentos e produções enlatadas, só nos Estados Unidos foram gastos 50 milhões de dólares, além de outros filmes e séries da Inglaterra que consumiram mais uma boa quantia em libras, e 800 profissionais foram contratados. O Silvio Santos conseguiu colocar a sua emissora no ar rapidamente. Já os Bloch se programaram para estrear em setembro de 1982, mas não deu certo. Precisaram adiar para novembro do mesmo ano e também não deu certo. Só conseguiram fazer a primeira transmissão no dia 5 de junho de 1983. A Rede Manchete tinha equipamentos sofisticados e o público-alvo da emissora era a classe alta. Em sua programação, o jornalismo ganhou destaque, além de dar muita pauta para o esporte nacional e internacional. Grandes eventos como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos e coberturas especiais como a do Carnaval fizeram parte de suas transmissões. Mas apesar de todo o cuidado e investimento, no dia da inauguração, a primeira transmissão foi um discurso de Adolfo Bloch que ninguém ouviu, porque deu um problema no som e a imagem ficou muda. O som foi corrigido, a fita rebobinada e Adolfo agradeceu a um monte de gente, entre elas o Roberto Marinho, dono da Globo, de quem era amigo. E a Rede Globo de televisão. Meus agradecimentos ao Dr. Roberto Marinho. Nossa amizade já passa de meio século. Depois teve um discurso do presidente. Quero cumprimentar as empresas Bloch pelo empreendimento. Um show especial que quase empatou com o Fantástico na audiência. E depois do show, o filme Contatos Imediatos de Terceiro Grau, que ganhou da Globo e ficou em primeiro lugar. Na época, Maurício Sherman trabalhava na Band e foi convidado por Adolfo para dirigir a Manchete. Ele revelou que quando assumiu o cargo, a emissora só tinha estúdios para jornalismo.
porque a ideia inicial era produzir apenas programas jornalísticos e transmitir séries e filmes dublados. Que a Manchete era toda num prédio, né? Num prédio de 10 andares, etc. Praticamente, mais nada, era um estúdio de jornalismo e passava filmes também. Então, Sherman pediu para usar um estúdio de fotografia da editora Block e um teatro que levava o nome de Adolfo para converter em estúdios para a TV, né, e planejar também uma linha de shows. Então, olha só. Primeiro, Adolfo não queria uma emissora e seus sobrinhos foram atrás da concessão e ele ganhou. Depois ele pensava em fazer só jornalismo e filmes, mas como não seria competitiva e não sobreviveria há muito tempo, cedeu a linha de shows. E depois Sherman lhe convenceu a produzir novelas, que sempre foi um produto super consumido em nossa cultura. Mas Adolfo tinha se comprometido com Roberto Marinho que ele não faria telenovelas, para não concorrer diretamente com a Globo. Olha o nível de influência, né, lá da Vênus Platinada. No entanto, contrariando o dono da emissora, mais uma vez, a primeira dramaturgia estreou já em 1984. Foi a minissérie Marquesa de Santos, que foi de 21 de agosto até 5 de outubro, e gravada naquele estúdio de fotografia da editora Block. Depois disso, eles alugaram os antigos estúdios da Tupi e depois converteram os depósitos de papel da Block, que eram grandes galpões, em estúdios próprios. Eles ficaram lá em Água Grande, no Rio de Janeiro. Observe que tem um investimento crescente, né, para fazer a emissora funcionar, né? Até porque a televisão gasta-se muito para fazer funcionar. Então, com a adaptação dos antigos depósitos em estúdios, a Rede Manchete foi pioneira em construir um complexo de TV para concentrar todas as etapas da produção. Grandioso e imponente, o complexo de Água Grande, onde ficam os estúdios de gravação da TV Manchete. Cenários, figurino, luz, uma carpintaria de fino acabamento. Nós produzimos para todo o Brasil cenários para jornalismo, para show, para novelas e... A Globo só inaugurou o Projac em 1995. O SBT inaugurou o CDT da Anhanguera em 1998. E a Record só adquiriu a Rec Nova, hoje denominada Casa Blanca, em 2005. O jornalismo ficou no prédio sede da emissora, no Flamengo, e as novelas e outros programas da emissora foram para o complexo de estúdio. 3 deles eram usados para as novelas e um para a linha de shows, e um deles, inclusive, o Estúdio A, tinha uma área de 1.960 metros quadrados, sendo o maior estúdio televisivo do país até os anos 2000. Mas, mesmo antes do complexo de estúdios, Sherman conseguiu fazer programas de muita qualidade e inovadores. Em 1983, ele lançou a Xuxa, que já conhecia como modelo, né? Inclusive ele queria ela comandando um programa lá na Band, onde ele trabalhava. E como ela era contratada da Block, estava quase sempre na capa da revista, a convidou novamente para estrear o Clube da Criança. E se ela não aceitasse, ele ia convidar a Monique Evans, que também fazia muito sucesso no mundo da moda. Mas, com a ajudinha do Pelé, namorado dela, né, na época, eles a convenceram a gravar o programa que estreou no primeiro dia de programação oficial da emissora, no dia 6 de junho. Sou Xuxa, brincadeiras, desenho animado, sorteio. Ou melhor, o programa estreou no dia 6, mas a Xuxa assumiu o comando uma semana depois. Em 1984 estreou o FM TV, considerado o primeiro programa de videoclipes do Brasil. FM TV, o musical, com João Kleber e Marco Antônio. E na linha documentários e jornalístico, a Manchete deu show. Em 1985, por exemplo, teve a série Xingu. Em 1989 estreou o documento especial. Em 1992, 24 Horas e Na Rota do Crime. Mas teve entretenimento também. Leve, né? Porque esses programas eram super fortes. Como o programa Sula Miranda Show, A Vila do Tiririca, que eram mais extrovertidos, mais leve. O gênero infantil estava em alta, tinha boa parte da programação das emissoras, né, dedicada a isso. E a Manchete apresentou ótimos programas, como o inovador Clube da Criança com a Xuxa, e na mesma época o Palhaço Carequinha apresentava também o Circo Alegre. Ambos foram extintos em 1986, quando a Xuxa mudou para a Globo. E então estreou a Nave da Fantasia com Simoni pelas manhãs e acabou com a Angélica. E Lupu Limpim Clapatopô, né, pela tarde, com Lucinha Lins e Cláudio Tovar. Ambos saíram do ar em meados de 1987, quando o Clube da Criança foi resgatado com a apresentação de Angélica, pela tarde. Ela imperou sozinha no gênero infantil até 1989, quando estreou o Cometa Alegria, com Patrick e Cíntia Raquel, pelas manhãs.
Elas ficaram até 1992. E então a Duda Little, que era a repórter do TV Xuxa, do show da Xuxa, estreou o Duda Alegria e ficou até 1996. Nesse período, o Clube da Criança trocou 2 vezes de apresentadoras, em 1993, de Angélica para Mila Krisch, e em 1994, de Mila para Patti Beijo. A Manchete foi a responsável por lançar Xuxa, Angélica, Patti Beijo e Deb na TV, além de Carolina Ferraz como atriz, e outros tantos profissionais, na verdade. Teve também em sua grade grandes nomes, né, como Clodovil, Costinha, Leda Nagli, Sandy Júnior, Sérgio Malandro, e tentou levar outros, né, como a Hebe Camargo, Faustão, Galvão Bueno. A Hebe até chegou a entrar em negociação. Uau, que delícia de programação! A emissora fez história com a dramaturgia. Em 21 de agosto de 1984 foi ao ar a minissérie Marquês de Santos, com Maite Proença, gravada nos estúdios improvisados da emissora. Depois dessa minissérie passaram outras 20. Viver a Vida, de Manuel Carlos, o mesmo nome da novela que ele escreveu para a Globo. Joana, Santa Marta, Fabril S.A., Tudo em Cima, Tamanho Família, A Rainha da Vida, Fronteiras do Desconhecido, Escrava Anastácia, O Canto das Sereias, Mãe de Santo, que apresentou o primeiro beijo homossexual na TV, em 1990. Depois Rosa dos Rumos, Filhos do Sol, Ilha das Bruxas, O Farol, Na Rede de Intrigas, Floradas na Serra, O Guarani, que lançou a Angélica como atriz, O Fantasma da Ópera, Família Brasil e Incrível, Fantástico, Extraordinário. As novelas estrearam um pouco mais tarde. A primeira foi Antônio Maria, que entrou no ar em 1 de julho de 1985. E ficou até 23 de novembro do mesmo ano, mas não teve boa audiência, nem uma repercussão também. E a segunda tentativa aconteceu em 1986, com Dona Beija, e conseguiu bons números de audiência, além de se tornar assunto em rodas de conversa de todo o país. Ainda em 1986 estreou Novo Amor, e em 1987 tivemos Tudo ou Nada, Mania de Querer, Corpo Santo e Helena, e em 88 estreou Carmen, em 89 Olho por Olho e Cananga do Japão, que foi até então, né, o maior investimento da emissora e conquistou ótimos índices de audiência. Seguida por Pantanal, que estreou em 90 e fez um enorme sucesso, obrigando a Globo, né, a mexer em sua grade de programação. A novela é apontada como uma forma inovadora de fazer teledramaturgia, com longas cenas de natureza exuberante, conversas lentas e música instrumental de fundo. Foi substituída no final do ano por História de Ana Raios a Trovão, que ficou um ano no ar. A intenção da direção era manter o mesmo índice de audiência, né, e resolveu mostrar o Brasil de norte ao sul. Tinha uma linha a ser seguida, mas os capítulos eram escritos de acordo com o que a produção encontrava por onde passava, e foi substituída em 1992 por Amazônia, que tinha a pretensão de recuperar a audiência Pantanal, mas falhou porque a trama se passava no passado e no futuro simultaneamente, ou seja, ficou confusa e teve que ser readequada. Então estreou a Amazônia Parte 2, centrando-se somente na ambientação do passado, né, com alguns personagens a menos, mas não adiantou mais, não conseguiu se recuperar. Em 1993, depois de alguns meses sem novela, a emissora preparava para uma novela mais curta, mais enxuta, baseada no impeachment de Fernando Collor de Mello, chamada O Marajá. Teve várias chamadas de estreia e no dia da estreia, né, como tinha se sentido ofendido, ele entrou com um recurso para impedir a novela de ir ao ar. Nessa fase, a emissora estava em uma profunda crise e os capítulos eram gravados com apenas uma câmera. E até o carro de uso pessoal de Adolfo Bloch foi usado nas gravações. Com o cancelamento do folhetim, estreou Guerra Sem Fim, alguns meses depois, com o mesmo elenco de O Marajá. E para essa novela, a equipe gravava bastante nos morros do Rio de Janeiro e tinham que pedir permissão para os traficantes, né, para poder gravar no local. Em 1994, ela foi substituída por 74.5 Uma Onda no Ar. O diferencial dessa novela é que ela foi feita de forma independente, ou seja, não era uma produção da Manchete. E depois dela, a direção teve a ideia de construir uma empresa independente para as produções futuras da casa, a Bloch Som e Imagem, porque assim eles conseguiam trabalhar melhor no investimento das novelas sem misturar as contas da empresa, enfim. E em 1995 estreou Tocaia Grande. Em 1996, Chica da Silva, que recuperou os bons índices de audiência da emissora, e essa novela gerou uma novela na vida real, porque ela foi escrita por Valcir Carrasco, só que ele era contratado do SBT como consultor de teledramaturgia.
Mas como não tinha espaço para escrever para a emissora lá, ele usou um pseudônimo de Adamo Angel e foi anunciado para a imprensa como um escritor esotérico e muito reservado. E de fato ele não aparecia, nem podia, né? Então ele só dava entrevistas via fax. E conseguiu esconder a sua identidade até a fase final da novela, né? Quando o Silvio Santos descobriu que o seu funcionário escrevia uma novela que roubava a ibope da própria emissora. Em 97 estreou Mandacaru, que fez a emissora declinar na audiência outra vez e foi substituída por Brida em 1998. A polêmica novela que não teve fim. A direção resolveu usar uma estratégia arriscada, né, propondo um contrato com os patrocinadores para uma meta de pelo menos 5 pontos de audiência, caso contrário os patrocínios iriam ser cancelados. A expectativa deles era de chegar a 10 pontos, mas não passou dos 2, ou seja, os patrocinadores foram liberados. O horário eleitoral gratuito para as eleições foi apontado como responsável pelo baixo ibope, mas acho que foi outra coisa mesmo. Depois o diretor Walter Vancini trocou o autor e incluiu cenas eróticas, como já havia feito em Tocaia Grande. Aliás, praticamente todas as novelas da Manchete tinham muitas cenas de nudez, de sexo, e em Brida teve até cenas de nudez frontal. Mas não deu certo. A emissora endividada deixou de pagar o elenco e técnicos que entraram em greve, né, porque não tinham dinheiro, não recebiam. E aí a novela terminou repentinamente em um resumo narrado. Rede Manchete, você em primeiro lugar. Em relação às crises, isso é bem comum nas emissoras, né? Custa muito caro manter uma televisão no ar. Em 1985, né, com 2 anos de existência, os prejuízos da Rede Manchete já eram evidentes. Já chegava a milhões de dólares. Em setembro de 86, teve a primeira greve de funcionários devido aos salários atrasados. E a primeira grande demissão da emissora aconteceu em julho de 1987. Em 1988, Adolfo Bloch quis vender a emissora, mas as negociações não vingaram. E em 1992, a IBF assumiu 49% das ações. No entanto, em abril de 93, teve a sua gestão cassada pela Justiça e houve outra greve de funcionários que tinham os salários atrasados em 6 meses. Eles interromperam a programação e transmitiram avisos de que estavam sem dinheiro. Adolfo faleceu em 1995 e seu sobrinho Pedro Jacques Capeller assumiu a presidência da emissora. Em 1998 foram demitidos 540 funcionários e outra grande greve interrompeu a programação do canal. Em janeiro de 1999, a Manchete foi arrendada para a Igreja Renascer em Cristo, porém em fevereiro do mesmo ano, o grupo Bloch rompeu com a igreja alegando o descumprimento de cláusulas contratuais. Em maio, faltando poucos dias para o vencimento de suas concessões e a sua extinção iminente, o grupo TeleTV, de propriedade de Amilcar D'Alevo e Marcelo de Carvalho, adquiriu depois de muitas negociações somente as concessões da Rede Manchete, não a emissora. O negócio foi analisado e aprovado pelo governo, então Pedro Jacques Capeller recebeu 4,5 milhões de dólares pela venda das concessões. Em 10 de maio, a Rede Manchete fez as suas últimas transmissões. Já no dia 11, a logo não era exibida mais, né? E alguns dias depois, a sua programação passou a levar a identificação provisória de TV, até a inauguração de sua sucessora, a Rede TV, em 15 de novembro do mesmo ano. A transmissão do carnaval que a Globo tem os direitos hoje em dia nem sempre foi assim. O Sambódromo da Marquês de Sapucaí, que foi inaugurado só em 1984, a Globo era contra a ideia de fazer o Sambódromo. E a Rede Manchete foi bem mais a favor, né? Inclusive transmitiu o desfile já em 84 da Sapucaí. A partir daquele ano começou a transmissão e já de cara ganhou da Globo, longe, muitos pontos acima da Globo, e a Globo então engordou o olho. Mesmo em crise com dívidas altas, a Manchete sempre encontrou uma forma de apresentar bons conteúdos. Os tokusatsu, por exemplo, que alavancavam o audiência do Clube da Criança, foram oferecidos pelo empresário Toshihiko Egashira, que não cobrava pelos episódios. Eles eram cedidos em troca de publicidade dos produtos que ele desenvolveu sobre a série, né, sobre os personagens, e fez muito sucesso na TV. Começou com Jaspion e Changeman, depois teve Flashman, Cybercop, Giban, Jiraiya, Kamen Rider Black, Lion Man, Patrine, Soulbrain, Spilvan, Ultraman e o Inspector. Uma estratégia parecida aconteceu com a série Cavaleiros do Zodíaco. A empresa que tinha o licenciamento do desenho cedia os episódios para a emissora em troca de publicidade dos produtos sobre os personagens,
e alavancou outra vez a audiência do canal, sobretudo o Clube da Criança com Pati Beijo. A emissora propôs um modelo de produção independente para o Clube da Criança, tendo Mila Krish, que aceitou experimentar o formato, infelizmente ela não ficou nem um ano na atração, e permitiu até uma novela de produção independente em sua grade, e planejava várias produções na área de dramaturgia que seriam totalmente inovadoras, como uma história moderna sobre Jesus Cristo e seus apóstolos para substituir Pantanal, muito antes da Record pensar em algo parecido. Em 14 de outubro de 2021, foi realizado um leilão online onde foram arrematados a marca e o nome da Rede Manchete e o arquivo com mais de 25 mil fitas por cerca de 500,5 mil reais. O leilão estava dividido em 3 lotes. A marca da extinta emissora, registrada no INPI, o arquivo de fitas de telenovelas e minisséries, e outros arquivos com fitas de programas diversos, como jornalísticos e infantis. Avaliado inicialmente em 3 milhões. O arquivo de fitas de telenovelas saiu por 240 mil. A marca TV Manchete, que estava avaliada em 124 mil, foi arrematada por 200 mil. Já o arquivo de programas diversos, antes avaliados em 626 mil, foi arrematado pelo lance mínimo de 60 mil. Bem, meus queridos, da minha parte é isso. Eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Um grande beijo.